A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você, meus amados, meus amigos, a minhas irmãs, você que tem nos acompanhado em nossas mensagens, você que ainda não faz parte dessa família no YouTube, ou quem sabe o nosso ministério, queria pedir você que você fosse ali no YouTube, você se inscrevesse em nosso canal e nos ajudasse a divulgar essas mensagens para que vidas fossem alcançadas através dessas mensagens, que você pudesse compartilhar essas mensagens, porque nós vemos que nós precisamos ser renovados, ser fortalecidos pelo poder do nosso Deus. E quantas pessoas elas têm desanimado nas suas batalhas, têm, como diz a palavra, às vezes até afrouxado as suas mãos, têm andado seus joelhos fracos, não tem mais força espiritual. E essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração nesse dia é uma mensagem que nós já meditamos sobre ela no nosso templo, nos nossos cultos. Eu ouvi essa mensagem alguns anos atrás. Eu gostaria de compartilhar mais uma vez com os amados irmãos. Essa mensagem ela nos leva a um ânimo, a um renovo espiritual, a um renovo mental, físico, em que nós devemos batalhar pelo reino. Nós batalhamos em prol daquilo que é nosso nesse mundo, irmãos. Nós almejamos tantas coisas nesse mundo, seja coisas confortáveis, seja para a nossa saúde, para o nosso bem-estar familiar. E nós batalhamos assim com tanta força. Nós nos desgastamos tanto. E quando se trata em batalhar para o reino, bate aquele cansaço físico, emocional. A gente não tem mais aquele ardor, sabe, de estar orando, de estar pregando o evangelho, de estar indo em busca de alma, evangelizando, de ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. E com tudo isso nós vemos que pessoas vão ficando pelos caminhos, vão desanimando. E esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos na carta de 2 Timóteo, ele fala de uma grande preocupação de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 3, o versículo 4, Paulo diz assim para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele possa encontrar a liberdade para poder falar no teu coração. Quem sabe mudar o teu entendimento. Essa posição que talvez você se encontra nessa tarde, nessa noite, nesse dia, que você precisa ser renovado. E você tem procurado forças e você não tem encontrado. Que essa mensagem, ainda que eu já tenha falado sobre ela venha sobre o seu coração mais uma vez. Nós vemos que quantas vezes era necessário, Paulo muitas vezes ele disse: eu não vos canso de falar. Paulo sempre, de vez em quando, ele estava sempre repetindo para os hebreus, para os judeus, para as pessoas convertidas nas suas cartas, nas suas igrejas. Ele está sempre repetindo alguns assuntos que às vezes é necessário nós trazermos novamente em nossa memória aquilo que nós já ouvimos, para saber que Deus ainda continua conosco, Ele não nos abandonou. E a preocupação de Paulo nesse texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, nesse versículo 3 e 4, ou a carta toda de Timóteo, segundo historiadores, Paulo, ainda que ele estava preso quando ele escreve essa carta, diz que Paulo ele estava aguardando a sua execução. Você pode ver que dali para frente, nas outras cartas, Paulo ele se diz que ele é derramado como sacrifício, em que ele estava já aguardando ser executado. Diz que ele combateu um bom combate, acabou a carreira da fé, conservou a fé, guardou a fé no seu coração. Então vai dali para frente como um tom de despedida. Então, nessa carta de Timóteo, ele escreve essa carta para Timóteo como se fosse as últimas palavras para Timóteo. A preocupação dele era que Timóteo ele conservasse
aquele ministério para que ele foi chamado. A preocupação de Paulo é justamente essa. Era que Timóteo, ele não perdesse, ele não se esquecesse, ele não desanimasse do propósito, do chamado de Deus na sua vida. E esse texto, ele nos ensina muito, irmãos, para nós não nos abatermos. Ainda que às vezes eu possa até estar abatido, entristecido, mas eu não posso desanimar, eu não posso me entregar, porque há um propósito. O texto fala que há um propósito de Paulo, de Deus na vida de Timóteo, que ele diz o seguinte, ele diz, olha, Paulo está ainda mais preocupado em vista de suas próprias circunstâncias. Paulo dizendo em Timóteo que Timóteo cumprisse o ministério para o qual ele foi chamado. Então a preocupação de Paulo é que Timóteo ele cumprisse aquele ministério que ele foi chamado. E às vezes a gente se preocupa porque a gente não vê mais essa preocupação hoje em pessoas cumprirem o seu ministério. E nós vemos pessoas desistindo, abandonando. Hoje, quando nós, meus irmãos, nós fazemos uma assembleia geral em nossas igrejas, eu creio que alguns líderes que ouvirem isso vão concordar comigo. Há uma dificuldade muito grande na escolha, na separação de pessoas para assumirem as lideranças, as funções. Não porque não tem pessoas capacitadas, é porque há realmente essa dificuldade. É que as pessoas elas veem o que os outros líderes passaram e os líderes não procuram passar uma palavra de ânimo, de força, de fortaleza. Muitos líderes vivem os seus ministérios se lamentando, chorando pelas suas feridas, pelas dores. Por isso que Paulo diz essa palavra muito interessante, que nenhum soldado em serviço ele se envolve com os negócios dessa vida. E eu queria estar falando para os irmãos nessa passagem, nessa palavra, de uma história que eu já falei sobre ela, de 2 soldados, e essa palavra sempre me faz lembrar isso, de 2 jovens que eles se apresentaram para uma guerra, e por serem muito amigos, eles fizeram um voto. Um deles disse assim, olha, se a guerra ficar revolta, sangrenta, você me mata. Eu prefiro morrer na mão de um amigo do que na mão de um inimigo. E eles fizeram esse trato. E no decorrer da batalha, no decorrer da luta, um deles foi ferido na perna e sem poder lutar, e sem poder reagir, ele olhou para o seu amigo e disse, cumpra o voto, lança a mão no teu fuzil e tira minha vida. E aquele amigo ficou parado, olhando no olhar do seu amigo. Ele não teve força sentimental, psicológica para tirar a vida daquele amigo. E ele pega o seu rádio, passa um rádio para o seu capitão e começa a dizer, capitão, capitão, soldado ferido pede para morrer, soldado ferido pede para morrer. E o capitão falou, soldado, passa o rádio para o soldado ferido. E aquele rádio é passado para o soldado ferido. E enquanto o capitão falava com ele no rádio, ao passar alguns minutos, ele se coloca de pé e começa a lutar, e começa a guerrear, e ele começa a atirar, e eles vencem aquela batalha juntamente com um soldado que representava aquela pátria. E no final de tudo, o seu amigo olhando para ele, totalmente ferido, machucado, mas vivo, e aquele amigo olhou para ele e disse, o que ele disse para você? Que ele te deu força para você lutar, que te deu força para você prosseguir? E ele disse, o capitão só disse uma palavra, soldado ferido, eu conto contigo. Soldado ferido, eu conto com você. Eu posso imaginar aquela palavra entrando no coração daquele soldado e ele dizendo, eu sou importante, alguém acredita em mim, alguém deposita uma confiança em mim. E a minha palavra nessa oportunidade, nessa mensagem, eu quero usar como um tema, soldado ferido.
Eu conto contigo. Como se Cristo estivesse falando com você, soldado ferido. Eu conto contigo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele possa despertar em você esse ardor no coração, essa paixão pela obra, pela causa dele nesse mundo. E quando tiver uma Assembleia Geral na tua igreja, você seja o primeiro a se prontificar para trabalhar em prol da causa da obra do Senhor. Então a gente não pode, como diz o apóstolo Paulo nessa carta para Timóteo, nenhum soldado, ele estando em serviço, ele se embaraça com essas coisas do mundo, da vida. Quais são as coisas da vida? Muitos levam para as coisas do mundo, com práticas do mundo, mas não. Muitas vezes, irmãos, é difícil, mas é necessário nós não olharmos para nossas feridas, esquecer nossas dores. Eu vejo muitos líderes que ficam olhando para suas dores, para suas feridas. A gente não tem como olhar para isso, irmãos. Eu creio que um pastor não tem nem tempo de olhar para suas feridas, para as dores. Um líder ele não tem tempo de olhar para isso. Ele não pode muitas vezes chorar pelas suas feridas. Então você vê que talvez você pode estar ferido, desiludido, machucado ou machucada, decepcionado, pensando em parar de lutar, parar de guerrear. Eu quero te dizer uma coisa, Deus ele conta com você, Deus ele conta contigo, da maneira que você estiver machucado. Esse soldado estava machucado, ele não tinha força para lutar, mas apenas uma palavra, eu conto contigo. Deus ele conta com você. Não se embaraça com essas coisas da vida, do mundo. Você pode ver quando o povo no deserto eles cometeram um pecado contra Deus, blasfemaram, murmuraram, e Deus fez brotar serpente naquela areia. E a serpente do deserto, ela tem um veneno mortal que mata em apenas alguns segundos. E naquela grande praga daquelas serpentes que matou milhares de pessoas, Moisés ele ora a Deus e Deus dá orientação a Moisés para Moisés construir uma serpente de metal. E quando ele fizer a serpente de metal, ele colocasse ela no meio do arraial. Deus não tirou a serpente. Deus poderia ter cessado com a serpente, mas as serpentes continuaram. E Deus disse o seguinte para Moisés: todo aquele que for picado pela serpente, quando olhar imediatamente para a serpente de metal no meio do arraial, é curado. Entende bem uma coisa, ou duas coisas. A primeira, há um momento em que Deus ele não vai tirar a nossa dor, tirar a nossa ferida. Há um momento em que Deus não vai tirar, às vezes até aquelas pessoas que nos perseguem do nosso lado, porque elas vão nos fazer crescer, nos fazer ser fortes. Você não fica forte com pessoas te abraçando, te beijando, te elogiando, não. Você se fortalece com pessoas que às vezes até te maltratam. É pessoas que tentam te botar para baixo. É pessoas que tentam fazer você denegrir a sua imagem, mostrar para você que você é fraco. Mas é aí que você se torna forte, porque você não olha para as suas feridas, não olha para as acusações, você olha para um Deus soberano que te fortalece, da graça e da vitória. E quando aquelas pessoas eram mordidas, picadas por aquela serpente no deserto, não deixou de morrer muita gente, não, entende bem? Você pode ler a história. Alguns ainda morriam, porque quando a serpente picavam, eles olhavam para a serpente, para o lugar onde a serpente picou, e não tinha tempo de olhar para a serpente de metal. Mas aqueles que ouviram, obedeceram a palavra de Deus, obedeceram a palavra do profeta, quando eram picados, não queriam nem ver onde foi a picada da serpente, imediatamente sentia que foi picado, imediatamente os olhos corriam para a serpente de metal. Eles eram curados imediatamente pelo poder de Deus naquela serpente. E quem sabe você está sendo picado, perseguido, maltratado, maltratada, está olhando para a picada dessa serpente, está ao seu lado, ou talvez está te perseguindo. Olhe para Cristo,
Ora para Ele que é o autor e o consumador de todas as coisas. Você pode estar machucado, pode estar ferido, decepcionado, magoado e às vezes até revoltado com a situação. Mas entende uma coisa? Deus, Ele conta contigo, Ele conta com você nessa batalha, nessa peleja. Renova as suas forças, o seu ânimo. Então não se embarace com as coisas dessa vida. Outra coisa, ele fala o seguinte para Timóteo: para sofrer como um bom soldado. É difícil sofrer como um bom soldado, irmãos. Primeiro que nós às vezes não sabemos como é ser um bom soldado. Tive a satisfação de servir o exército no ano de 1980. Fui fuzileiro. E um fuzileiro tem que ser muito bem preparado no exército. Hoje eu não sei como se prepara um fuzileiro. Mas ele era muito preparado. Tinha uma exigência muito grande para ser um fuzileiro na minha ocasião. Exigia um esforço muito grande, uma preparação muito grande para se tornar um fuzileiro. Tenho alegria hoje de ter passado por tudo que eu passei no exército. Hoje eu tenho o meu certificado de primeira categoria, tenho a minha menção honrosa, tenho minha carta de boa apresentação de primeira categoria, recebi uma medalha de um bom soldado, de um bom fuzileiro. Glorifico a Deus por isso. Na época, talvez não, porque eu não tinha conhecimento desse Deus maravilhoso dessa forma. Mas hoje eu glorifico, porque Ele me ensinou. Eu aprendi no exército o que é ser um bom soldado, o que é às vezes sofrer por uma pátria, se preparar para defender uma pátria. E ali eu me preparei para defender minha pátria da melhor maneira que eles me ensinaram. Fui um bom atirador de elite, fui um bom fuzileiro, notas boas no meu tiro ao alvo. Os testes de resistências, todos eles eu fui aprovado. Mas hoje na obra do Senhor, irmãos, às vezes nós atiramos para o lugar errado. O nosso teste de resistência, nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo como um teste de resistência. Então nós temos que sofrer como um bom soldado. Como eu sofri no exército em alguns momentos, tenho que sofrer hoje para Cristo, com mais alegria, com mais prazer hoje. Sofrer como um bom soldado de Cristo, irmãos. Não se embaraçar com essas coisas da vida. Não pare na sua caminhada. Não pare na caminhada, meus irmãos. Me lembro na ocasião quando eu servi ao exército. Nós fizemos uma caminhada de 32 quilômetros, irmãos. 32 quilômetros. Com todo o equipamento que um exército vai para uma guerra. Tudo. Mochila, capacete de aço que eu usava na ocasião, fuzil, tudo. Era um mês de janeiro. Muito calor. Muitos soldados não aguentavam. Iam caindo no meio da estrada. E eram recolhidos para o caminhão e às vezes na própria ambulância do exército. Nós conseguimos chegar. Não vou dizer, talvez, não sei se eu posso dizer que os mais fortes chegaram, mas aqueles que se prepararam melhor. Chegamos até os 32 quilômetros. Então nós nos preparamos, irmãos, para defender uma pátria. Então você não pode parar na caminhada. Está doendo. Está sangrando. Talvez até a fratura. Você olha, está exposta, está doendo. Aquela ferida na alma. Aquela ferida no coração está doendo. Mas Deus, Ele conta contigo. Ele acredita em você, meus irmãos, minhas irmãs. Ele acredita em você. Ele te espera de braços abertos para você vencer essa batalha, passar por esse momento e vencer, e erguer a cabeça e participar daquilo que promove algo para o reino de Cristo Jesus. A última coisa que eu quero falar para você nessa tarde, nessa noite, nesse dia, o desejo que nós temos de agradar, irmãos, aquele que nos alistou. Paulo, ele fala isso, que é um desejo de agradar aquele que nos alistou. Você imagina, irmãos, quando você recebe uma voz de comando, a alegria que é. O homem talvez, ou quem sabe até alguma mulher, né, que foi militar,
ouvindo isso. Tem coisa que você ouve a voz de comando de um capitão, ele falando com você. Aquela palavra, ela entra no teu coração, na tua mente, no emocional, em que você luta, você está perdendo as forças, de repente aquela palavra ela vem como um ânimo e você cria força, você vai para a batalha, para a peleja e você vence aquele dia. Você tem o desejo de agradar aquele que nos alistou, irmãos. Você tem que ter o desejo de agradar aquele que te alistou, que te chamou, que te separou, que qualificou você como um bom soldado. Quem sabe as pessoas em volta estão te desqualificando, estão te diminuindo, mas existe um Deus que Ele conta com você. Você é importante para o reino, você é importante para a pátria dos céus. Você imagina nesse momento, como Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lá no versículo 57, se não me engano, aquele homem ele não desiste, apedrejado por aquelas pessoas incircuncisas, invejosas. Aquele homem, ele não desiste de pregar o evangelho. Nas suas últimas palavras, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Ele viu, irmãos, os céus torcendo por ele. Vai, Estevão, não desiste, Estevão. Vai, Estevão, fique de pé, Estevão, não desiste. E quem sabe pode mudar o teu nome nessa oportunidade. Quem sabe é o teu nome que os céus estão clamando para você não desistir, não abandonar a fé, não parar na sua estrada. Então o soldado ferido, levanta, pega a tua espada, começa a lutar, pega a tua arma espiritual, começa a lutar, porque o Senhor ele é contigo. E no final de tudo as pessoas vão perguntar o que aconteceu, por que você voltou a lutar, por que você voltou a guerrear. Aí você vai falar como aquele soldado ferido na batalha. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz do meu capitão, dizendo no meu coração: soldado ferido, eu acredito em você. Soldado ferido, eu conto contigo. Tu vai ouvir essa palavra de Deus, essa palavra do teu capitão, que é Cristo Jesus, no teu coração, na tua mente. Soldado ferido, eu conto contigo. Soldado ferido, eu conto com você. A conclusão que nós chegamos nessa palavra, irmãos, receba nessa oportunidade essa injeção de ânimo na sua vida, no seu coração, no teu emocional, na tua vida espiritual. Se coloque de pé, comece a lutar, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele acredita em você. Entende bem? Deus acredita em você. Quem sabe as pessoas em volta, elas não acreditam no teu potencial. Ou quem sabe você fala: eu não tenho potencial nenhum, pastor, mas Deus ele olha para o teu potencial, Ele acredita em você. E você vai vencer em nome de Jesus. Acredite nisso, creia nisso. É Deus que te capacita, meus irmãos, minhas irmãs. É Deus que te sustenta. É Ele que te dá força para poder vencer. Não pare nessa caminhada. Não pare nessa guerra. Essa peleja, ela já ganha. Ela já está ganha. Essa vitória está garantida, porque o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, Ele te diz nessa oportunidade: soldado ferido, eu conto contigo. Eu conto com você. Eu acredito em você. Que essas palavras elas fiquem na tua alma, no teu coração. E um dia você vai dizer como esse soldado ferido, que na pior fase da tua vida, no momento em que você pensava em abandonar tudo, desistir de tudo, você ouviu Deus dizer para você: soldado ferido, eu conto contigo. Soldado ferido, eu acredito em você. Quem sabe seja hoje esse dia.
em que você está aí pensando em abandonar tudo, desistir de tudo. Como se diz aí no dito popular, jogar a toalha. Mas entende uma coisa? Deus manda te dizer nessa oportunidade, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nesse dia, soldado ferido, eu conto contigo. Soldado ferido, eu acredito em você. Põe de pé nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nesse dia. E Deus vai te revestir. Ele vai te dar força. Vai te revestir de fortaleza, de unção, de graça à sua vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E que Ele tenha misericórdia de ti. E sobre ti Ele derrame toda a paz. Ele derrama toda a sorte de bênção e de fortaleza sobre a sua alma, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre o seu ministério principalmente. Deus te abençoa em nome de Jesus.